Bora ver agora o tronco de pirâmide. O que é o tronco de pirâmide? Imagina uma pirâmide, tá? A princípio não precisa ser regular, apesar de que a gente vai focar o estudo todo na pirâmide regular. Mas vamos lá, pode ser qualquer uma. Um tronco de pirâmide, eu botei um exemplo aqui dela quadrangular, mas pode ser pentagonal, hexagonal, a pirâmide que for. Passa um plano paralelo à base e corta a pirâmide. Legal? Então esse plano alfa paralelo à base. O que vai acontecer? Dali para cima, aqui você vai ter um polígono semelhante aqui ao de baixo, porque os planos são paralelos. Tá bom? Dali para cima você tem uma piramidinha. Arranca a piramidinha, ó, eu separei aqui, tá legal? Arranca ela fora. Você vai ter o quê? Você vai ter o tal do tronco de pirâmide. Então o tronco é esse cara aqui, tá? Ele não tem vértice. Na verdade, ele passa a ter duas bases. A gente chama de base maior, que é a antiga base da pirâmide, e a gente chama de base menor, porque é a base da pirâmide menor que sobrou lá em cima, que você jogou fora, tá bom? Ok, esse cara, esse tronco de pirâmide, ele também tem face lateral, ele também tem área lateral para calcular, também tem volume para calcular, e é disso que vamos tratar nessa aula, tá bom? Muito bem. O que seria a altura dele? A distância entre as bases, que são paralelas, né? A altura, então, o tronco tem altura, tá bom? Não confundir com a altura da face lateral. Observe que cada face lateral, olha aqui, ela é um trapézio, porque a BC é paralelo com belinha-selinha, certo? Só que belinha-selinha é menor. Então, você tem a característica de um trapézio. Se for regular, neste exemplo, é um quadrilátero, seria um quadrado, tá certo? Todos os trapézios, todas as faces laterais seriam congruentes, tranquilo? Muito bem, então já falamos da altura, falamos da face lateral, que é um trapézio, base maior, base menor. Se você pegar a altura, não do tronco, tá? A altura do tronco é a distância entre planos, mas pegar a altura da face lateral do trapézio, então a distância do segmento belinha-selinha até o BC, você vai chamar de apótema. Também tem apótema, então, é a apótema do tronco, tá bom? O apótema da pirâmide seria a distância do vértice até lá embaixo, né? O do tronco, do plano até o outro, tá bom? Dentro da face, inclinado. Muito bem. Obviamente dá para você realizar triângulos retângulos aqui de forma análoga à pirâmide, tá bom? E o ponto-chave aqui da questão. Essa piramidinha que a gente, entre aspas, jogou fora, né? Essa piramidinha, ela é semelhante à grandona. Os planos não são paralelos, então cada um dos triângulos aqui da pirâmide grande é semelhante ao triângulo da pequena. As bases são semelhantes. Então, essas duas pirâmides, piramidinha e piramidão, são pirâmides semelhantes e isso acarreta numa série de coisas que vale a pena você guardar, tá bom? Então, as duas pirâmides obtidas, quando você forma aqui o tronco, elas são semelhantes e significa as bases são semelhantes, as faces homólogas são semelhantes. O que quer dizer homólogo? Faces homólogas são correspondentes. É que se não for regular, né, as faces laterais elas são diferentes. Então, homóloga é assim. Essa aqui, olha, V, B', C' é homóloga a V, B, C, tá? Corresponde, está na mesma posição, tá bom? Muito bem. A razão entre os segmentos. Então, o que é segmento? Segmento é tamanho aqui da aresta lateral, tamanho da aresta da base, altura, qualquer medida de comprimento, tá legal? São os nossos segmentos. A razão entre os segmentos homólogos é uma constante. Como são semelhantes, imagina que você olha para essa pequena com binóculo que aumenta K vezes, você vai ver essa grande. Tá? Significa o quê? A altura dessa aqui é x, essa aqui vai ser k vezes x, tá bom? Essa aresta aqui é y, essa arestona vai ser k vezes y. Então eu estou supondo aqui a razão seja k, tá bom? Seria uma constante, chamei de k ali. E, consequentemente, a razão entre as áreas, também homólogas, também correspondentes, tá? Da piramidinha para a pirâmide grande, também vai ser uma constante, só que cuidado, se a razão de semelhança dos comprimentos é k, a razão entre áreas é k ao quadrado, você já viu isso anteriormente, não pode esquecer. E vai acontecer algo também com os volumes, né? Tá? Se são sólidos semelhantes,
Se a razão entre os comprimentos, né, entre os segmentos, se a razão entre os segmentos é K, a razão entre os volumes vai ser K ao cubo. Lembrando que o cubinho, né, é K vezes K vezes K dá K ao cubo. É por esse motivo, então você tem esse resultado aqui dos sólidos semelhantes. Tá legal? Ok, agora que você já tem intimidade, né, com o tronco de pirâmide, vamos ver o que a gente gosta de calcular aí no tronco, né? Ok, você já deve ter percebido que na geometria espacial é basicamente um quebra-cabeça, um jogo de monta e desmonta, né? Se você desmontar as partes, você acaba chegando na geometria plana e conhecendo as regras de geometria plana, as formulinhas de geometria plana, você se dá muito bem aqui nessa área, tá bom? Então visão espacial, desmontar e cair na geometria plana. Exceto o volume, que você vai ter que conhecer uma fórmula nova que a gente já vai chegar nela, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que aprender a calcular são as áreas, tá? Estamos considerando troncos de pirâmide regulares. Combinado? Se são regulares, os polígonos das bases são semelhantes, são o que mais? São polígonos regulares, as faces laterais são trapézios isósceles, né? Então, esse ladinho aqui tem a mesma medida desse, tá bom? E você tem, então, duas pirâmides, a pequenininha que você arrancou e a grande, semelhantes. Essas considerações, tá bom? Então, vamos lá. As áreas. Primeira coisa, área de uma face. Ora, se a pirâmide é regular, você está calculando a área de um trapézio isósceles. Como é que calcula a área de trapézio, galera? Base maior, base menor. Me refiro aqui à base do trapézio, não à base do tronco, tá legal? Então é o comprimento. Base média, soma as duas, divide por 2 e multiplica pela altura do trapézio. Observe que a altura do trapézio, que é uma face lateral, né? Ela é um trapézio, essa altura H minúsculo corresponde a essa linha rosa aqui inclinada, tá vendo no tronco? É o apótema do trapézio, perdão, o apótema do tronco, tá? Apótema do tronco da pirâmide é a altura do trapézio, que eu chamei de Hzinho, tá bom? A altura do tronco eu chamei de H maiúsculo, ó, aqui Hzão, tá? É diferente. A altura do tronco é menor, porque a outra está inclinada, né? Ela vai ser um pouquinho maior. Combinado? Muito bem, isso é fórmula de geometria plana. Achou a área. Vale a pena comentar uma propriedade interessante, porque pode te ajudar na hora de resolver alguma questão. Ó, presta atenção. Se você tem um trapézio isósceles, né? Faz a projeção dessa base menor aqui embaixo, ó. Projeta a base menor aqui embaixo. Esse pedacinho tem a mesma medida desse laranja aqui, tá vendo? Os dois têm a mesma medida. Vamos marcar aqui, ó. Esse pedaço e esse tem a mesma medida. Então, se você fizer a base grande menos a base pequena, dividir por 2, você tem esse pedaço laranja, certo? Olha que interessante. Esse vermelho aqui, essa linha, seria uma aresta lateral do seu tronco, tá vendo? Olha o trapézio aqui, olha ele lá. Isso aqui é uma aresta lateral, tá? Esse verde aqui é a altura do trapézio, ou seja, agora esta linha aqui, o apótema do tronco, tá ligado? Muito bem. E esse pedacinho você consegue com a diferença das bases e dividindo por 2. Bom, para que isso? Você tem Pitágoras aqui, né? A possibilidade de um triângulo retângulo. Então, se você conhecer duas dessas medidas, a terceira vai estar lá. Com certeza você vai aplicar isso em algum exercício, né? Então, aproveitando a propriedade, antes de partir para a área lateral, vamos ver mais uma? Olha só. Olhando para a figura do tronco, tá vendo? Observa aqui a altura, eu peguei do centro da base superior, projeção ortogonal até o centro da base inferior, lembrando que ele é regular, então isso cai bem no meio, eu tenho a distância entre dois planos, que é a altura. Eu posso puxar uma paralela até ela encostar aqui, olha, nessa aresta da base de cima, e vai cair aqui embaixo, tá certo? De forma análoga, do jeito que eu achei, aquele pedacinho aqui, ó, esses dois pedaços, eu posso achar este pedaço aqui, olha, é a mesma coisa, tá? Essa medida aqui em cima, como é um quadrado, né, ela vai se repetindo, tá? Então, da mesma forma, você acha esse trecho. É diferente, né? Na pirâmide, o triângulo retângulo caía bem no meio aqui, só que quando eu puxo no meio, não tem triângulo, porque o bico foi arrancado fora. Então, você traz essa H para cá, ó,
forma o triângulo retângulo, tá certo? E aí você também tem Pitágoras aqui, mais uma vez, e dependendo dos dados que você tem, você consegue uma outra relação, tá bom? Tranquilo? Ok. Repara que aqui é a altura do tronco, tá legal? Ok. Muito bem, vamos prosseguindo. Área lateral. O que é área lateral? Depende do número de arestas da base, depende do polígono da base. Aqui é um exemplo, tá? Tem 4 lados, mas poderia ter 5, 6. Então a área lateral vai ser dada pelo número de faces vezes a área de uma face. Você calcular a área de uma face é regular, multiplica pelo número de faces, ficou muito fácil, certo? E a área total não pode esquecer. No tronco você tem 2 bases, base maior, base menor. Calcula a área de cada uma das 2 bases, soma a área lateral, você tem a área total. Moleza, né? E o volume, cara? O volume você tem 2 possibilidades. Ou faz na unha, na raça, né? Como se diz, o que é fazer na raça? Repare, para ter o volume do tronco, observa as 2 figuras aqui. Você já sabe calcular o volume da pirâmide. Então você teria que calcular o volume da pirâmide grande, calcular o volume da pirâmide menor e subtrair o volume da grande menos o volume da pequena e ter o volume do tronco. Fácil, assim, tá bom? Ok, mas às vezes, dependendo do exercício, é mais fácil você saber decorar da fórmula, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Se você fizer isso, desenvolver, trabalhar, você vai chegar nessa fórmula. O volume é dado por 1/3 da altura, que você pode fazer uma associação com a pirâmide, tá bom? Mas vai ter que decorar essa coisa esquisita aqui. Área da base maior, mais área da base menor, mais raiz quadrada do produto entre as áreas das 2 bases, tá bom? Então, essa é a fórmula do volume para um tronco de pirâmide, tá bom? Então, a boa notícia é que é tudo muito fácil para quem já domina pirâmides e a má notícia é que tem um formulão aqui novo para você decorar, tá certo? Pessoal, dentro disso vão ficar os exercícios. Então, daqui para frente é trabalho, muito exercício, muita prática para você usar tudo isso e se entender, tá certo? Na hora do vestibular, tá bom? Vamos trabalhar então com exercícios. Até a próxima aula.